Nandrolona é boa para dor articular, é boa para articulação, a famosa DECA, para melhorar a dor, né, em articulação. Eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram que deu uma polêmica gigantesca, porque a maior parte das pessoas acaba batendo ou querendo bater nos comentários sem ter muita propriedade para falar com base em experiência própria, experiência de outras pessoas. A nandrolona não funciona, teoricamente, para tratar dor articular, não é um fármaco para isso. Embora a gente tenha, sim, relato de melhora de dor da pessoa que está usando, relato de que eu tinha uma tendinite e depois que eu usei DECA melhorou e tal, isso é bastante frequente. Mas por que isso acontece? Por que existe essa melhora da dor? É realmente uma característica do fármaco ou não? O que a gente tem de evidência é que não é um fármaco usado para tratar dor ou para tratar qualquer coisa relacionada à alteração especificamente de articulação. Mas, como qualquer esteroide, ele aumenta força e aumenta massa muscular. Com isso, eu diminuo a sobrecarga nas articulações. E diminuindo a sobrecarga em articulação, dependendo da causa da dor, eu vou sim ter uma melhora. A nandrolona especificamente parece ter um efeito anti-inflamatório. Mas se a gente for pegar no cerne do funcionamento do esteroide em si e de todos eles vão ter um efeito de fazer meio que um deslocamento do corticoide, ali, do cortisol, do seu receptor. Isso pode sim exercer um efeito anti-inflamatório e um efeito anticatabólico, que é o que a gente vê muito mais. Então, diminui a sensação de cansaço e acaba acelerando o processo de recuperação. Por isso, eu também posso ter menos dor articular. Agora, eu usar o fármaco especificamente para isso, estou com dor e vou usar um esteroide, posso trazer muito mais riscos e muito mais prejuízos do que benefícios. E, novamente, a nandrolona ela não é feita para tratar dor articular. A maior parte das pessoas que acabam utilizando a nandrolona para tratar dor articular está fazendo outras coisas erradas e que não são corrigidas e que possivelmente vão causar um problema ainda maior no futuro. Tem muita gente aqui, talvez a maior parte do pessoal, que sabe o que é a nandrolona, para que serve, ou supostamente para que serve e tudo mais. Mas para quem não sabe, vamos voltar um pouquinho e vamos falar lá do começo. A nandrolona, que tem como nome comercial aqui no Brasil Decadurabolin, é um esteroide anabolizante, um derivado da testosterona, na verdade é uma 19-nortestosterona, e foi concebida para utilização em determinadas situações onde eu não quero ter um efeito androgênico muito pronunciado, porque esse efeito androgênico me causaria muito prejuízo. Essas populações, crianças, mulheres, idosos, são onde eu não quero ter esse efeito androgênico pronunciado. Então se desenvolve um fármaco para essa população. E para qual finalidade? Para que foi concebido a nandrolona? Para usar para quê, né? Osteoporose, tratamento da osteoporose é uma das indicações clínicas, indicação de bula do fármaco. Condições que causam um balanço nitrogenado negativo e, por consequência, perda de peso, de massa muscular. Então, caquexia do câncer, sarcopenia, a própria quimioterapia em determinados tipos de câncer. Inclusive, tem uma dosagem específica de bula diferente para essa terapia adjuvante na citotoxicidade causada pela quimioterapia. E também para tratamento de anemia por insuficiência renal crônica, anemia por doenças crônicas em geral, onde eu tenho uma melhora, um aumento da hemoglobina por efeito colateral do fármaco. Eu tenho essas indicações clínicas de uso principais e muita gente vai falar que por causa do uso para osteoporose, às vezes para o uso para, uma artrite reumatoide, né, uma doença crônica, que ela é benéfica para a articulação ou que ela vai reduzir dor articular. Até pode, como eu falei anteriormente, mas não é só por aí e não é aí o caminho. Eu não vou indicar um fármaco desse, por exemplo, para um cara que treina, para uma mulher que treina, e que por conta do treino errado, que por conta da biomecânica do movimento que está errada ou de uma sobrecarga inapropriada, ela está tendo dor articular. Não faz sentido eu não tratar a causa e querer remediar a consequência, ainda mais usando um esteroide anabolizante. Ainda falando da nandrolona e do efeito dela, por que as pessoas realmente acabam utilizando, né? Ou
num público diferente do público de indicação clínica ali que eu disse. Pessoal saudável, praticante de atividade física, atleta amador, atleta profissional, enfim. Esse pessoal acaba utilizando a nandrolona para finalidades específicas diferentes do que ela foi concebida, obviamente. E o efeito da nandrolona no organismo, assim como todo esteroide anabólico, vai ser específico da classe do fármaco, não específico da nandrolona em si. Então a gente vai ter aumento de força, melhoria da quantidade de massa muscular, uma facilidade para colocar mais massa muscular, pelo aumento da síntese proteica que o esteroide acaba causando. Vai ter alguns efeitos agudos em potencial de contração muscular, por abrir canal de cálcio, voltagem independente que aumenta o potencial de contração muscular, enfim, uma série de benefícios relacionados à nandrolona, mas que não são específicos dela, são da classe de fármacos esteroides anabólicos, porque esses fármacos se ligam ao mesmo tipo de receptor e a partir daí os efeitos são praticamente os mesmos, é muito pouca diferença entre um e outro. O pessoal fala muito que DECA incha, que causa muita retenção, muita besteira, né? Porque não é bem assim. Dificilmente a gente vai ver, por exemplo, um homem usando nandrolona de forma isolada. A gente até vê, até existe o pessoal que prega pela DECA only, né? Mas geralmente essa galera está falando ou está usando medicação de mercado paralelo e que sequer tem a confiabilidade que seja só nandrolona lá dentro. A maioria desses compostos eles têm adulteração com outros e geralmente com testosterona. Mas enfim, deixando isso de lado, dificilmente o cara vai usar DECA de forma isolada. Ele usa associado a outro esteroide, geralmente com testosterona, pelo menos com testosterona. Mas na maior parte dos casos, falando de público praticante de atividade física que está buscando esteroide para ter algum atalho de resultado, acaba utilizando vários fármacos da mesma classe, vários esteroides diferentes. E ainda não sei porquê, e provavelmente ninguém sabe, se escolhe um deles apenas para atribuir o efeito de uma combinação de coisas. Não só da combinação de fármacos, mas da própria progressão de treino, da modificação do planejamento alimentar, da estratégia dietética, enfim. E aí se tem algum resultado, mas aí o cara fala que o resultado foi por causa de fármaco X. E não é bem assim que o negócio funciona. Mas é igual a galera que faz dieta, e aí faz aquelas dietas, por exemplo, dieta maluca de, sei lá, dieta da lua, né? Só que, tipo, essa galera tava comendo um monte de besteira. Aí, comendo um monte de coisa, aí começa a fazer uma coisa diferente, perdeu lá seus 2, 3 quilos. Ah, é por causa da dieta X. Ah, é por causa da lua, tá ligado? É. Então, tipo... tem o pessoal, por exemplo, da dieta carnívora aí agora, né? O pessoal que prega comer só carne, enfim, sem vegetais, sem outros grupos alimentares, né? E essa galera fala sobre benefício, perda de peso, melhora de uma série de coisas, mas é muito mais isso. É o pessoal que comia muito mal, comia muita porcaria, muito produto alimentício, muita coisa ultraprocessada, industrializada e deixa de comer aquilo para comer só carne vermelha, por exemplo. Vai ter benefício? Vai. É por causa do consumo de carne? Provavelmente não. É porque ela tirou os agravantes da rotina dela, né? As coisas ruins foram retiradas da rotina dela. E aí ela atribui o resultado a uma coisa específica. Falando ainda de alimentação, se a gente for ver o que existe de estudo, por exemplo, comparando diferentes estratégias alimentares no emagrecimento, dieta cetogênica funciona? Funciona. Low carb funciona? Funciona. Low fat funciona? Funciona. Todas elas funcionam. Por que elas funcionam para perda de peso? Porque elas supostamente fazem um déficit calórico. Então, a partir do momento que eu tenho uma quantidade energética consumida menor do que a quantidade que eu estou gastando, independente da estratégia, eu vou ter perda de peso. E aí as pessoas atribuem à estratégia específica a perda de peso e não ao déficit calórico, né? E isso a gente pode falar na utilização do fármaco também, porque o cara não treina, ou o cara treina muito pouco, daí o cara pega, vai tomar um fármaco qualquer e começa, agora eu tô me sentindo forte, vou pegar mais peso, vou fazer essa alteração. Nem só isso. Isso é muito visto no meio da utilização de fármaco de performance com GH. O cara usa GH porque faz isso, porque faz aquilo, porque melhora X, Y, Z, seca mais e bababá. Cara, e não é assim, né? Até porque se a gente for pegar quem usa GH para
para o benefício clínico dele. Adolescente, pré-adolescente com baixa estatura, por exemplo, o cara está usando uma dose altíssima de GH, geralmente aí 15, 16, 18, até 20 UI por dia. E esses adolescentes, por mais que eles treinem, que eles façam dieta, eles não têm um físico tão diferenciado assim comparado aos outros, né? E isso eu falo com propriedade porque eu tenho casos de consultório que são assim, que, pô, a gente tem todas as métricas, a gente avalia tudo, avalia taxa metabólica basal, ajusta a dieta, o paciente faz dieta, manda foto para nós, foto da alimentação, enfim, tá tudo certo, tá tudo alinhado. O resultado não é tão diferenciado assim do ponto de vista de composição corporal. E aí o camarada que tem 110 quilos, vai fazer uso de 4 UI de GH por dia e vai dizer que aquilo ali está sendo o responsável pelo resultado diferenciado que ele está tendo. Porra nenhuma. O resultado está vindo das outras estratégias. O que muitas vezes acontece é que o cara está investindo tanta grana no GH, que é uma droga cara, que daí ele passa a fazer todo o resto de uma forma muito mais focada. E aí, por causa disso, ele vai ter mais resultado. Não que esse fármaco que a gente está abordando hoje não tenha o seu resultado. Tem. Exatamente. Mas assim, não é só aí. A mística que é feita por trás é muito maior do que o resultado real. Pensando em quem já está fazendo uso, né? Ou quem vai realmente fazer uso, e independente do que eu estiver falando aqui. Porque a gente tem que se atentar. A gente tem que se atentar a risco, né? Risco relacionado à saúde, principalmente risco cardiovascular. Qual é a realidade hoje, né? A realidade atual do que a gente sabe sobre risco, principalmente do risco cardiovascular, com experiência clínica de outras pessoas, de outros especialistas que têm uma casuística grande de avaliação de fisiculturistas em consultório. A gente sabe que existe um potencial de toxicidade cardíaca relacionado ao uso de esteroides. E a gente sabe que esse potencial de toxicidade passa ou leva ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca no longo prazo. Hoje a gente tem método de diagnóstico precoce, onde eu consigo ver essas alterações antes de eu chegar num processo realmente de hipertrofia e de insuficiência cardíaca, que já seria assim um patamar avançado da doença e totalmente irreversível. Quando eu penso nisso, eu penso em riscos relacionados à saúde, principalmente cardiovasculares, o que vai fazer total diferença é o bom acompanhamento para fazer um diagnóstico precoce. Estou usando X miligramas por semana há tanto tempo, vou ter problemas? Não sei. E ninguém pode afirmar que sabe. Por quê? Porque assim, a gente não tem casuística suficiente e dados suficientes para afirmar qualquer coisa nesse sentido. Agora, o que eu vejo de experiência prática de consultório, 2 a 3 anos de uso de esteroide em doses aí o dobro do fisiológico, em 200 miligramas por semana, já são suficientes para começar a ter repercussão no sistema cardiovascular. Isso vai causar problema a longo prazo, vai desenvolver uma insuficiência cardíaca no futuro? Não sei, a gente não tem esse tempo de acompanhamento tão longo assim. O que a gente vê é que, mesmo tratando a situação cardíaca ali com medicações específicas, se eu não faço redução da dose do uso de hormônios, eu continuo progredindo nas alterações cardíacas, independente do tratamento do ponto de vista cardiológico. Isso é bastante sério e provavelmente a gente vai ver muita morte ainda dentro do fisiculturismo amador e profissional relacionado ao abuso de esteroide que a gente vem vendo aí acontecer nos últimos anos. Falando de outros riscos à saúde, a gente tem riscos de alterações estéticas, né? Então, queda de cabelo, ginecomastia, uma endurecidade da pele, acne, enfim, o que a imensa maioria aí que usa esteroide já sabe que acontece. E riscos relacionados à saúde, além do risco cardiovascular, a gente tem aumento do hematócrito, que leva a um aumento da viscosidade sanguínea, aumentando o risco de fenômeno tromboembólico, né? AVC, infarto, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. A gente tem possivelmente alterações renais por sobrecarga de eliminação e por alteração em mecanismos de absorção e reabsorção de eletrólitos e de água. A gente tem alterações hepáticas, embora isso seja muito mais relacionado ao uso de esteroides orais e não especificamente ao uso da nandrolona injetável. Enfim, a gente tem uma série de outros riscos. Mas falando em, hoje, potencial realmente de dano e diagnóstico precoce, se a gente puder ir por esta linha e fazer o diagnóstico precoce das alterações cardíacas,
com um bom acompanhamento, o indivíduo vai estar bem assistido, desde que, obviamente, siga as recomendações que vão ser passadas para ele a partir do que está sendo visto ali em exame complementar. E a pergunta é a seguinte, no consultório, o que você mais vê, a galera que chega assim, já chega todo lascado, o que você mais vê de relatos, assim, qual é o maior problema que chega para você e fala, pô, eu tenho que resolver? A maior causa de fazer a pessoa buscar o atendimento médico, homem principalmente, está relacionado à disfunção sexual. Então, um cara que apesar do uso de esteroide, está com libido baixo, está com disfunção erétil, que não entende o porquê que aquilo ali está acontecendo. Essa é a principal causa de busca à assistência à saúde. Nesses casos, geralmente a gente já tem alteração cardíaca. E a gente tem um aspecto relacionado entre insuficiência cardíaca e disfunção erétil. Então, pessoas com disfunção erétil, essa disfunção pode ser por causa da insuficiência cardíaca, mesmo insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, que é o que a gente pega nesses usuários de esteroide na maior parte dos casos, quando o quadro ainda não está tão grave, né? Mas o motivo de procura é um, e o que a gente acaba descobrindo, na maior parte dos casos, é outra coisa. Então, hoje, o que eu mais vejo de usuário crônico assim, de esteroide, mais de 2, 3, 4 anos de uso, independente das dosagens e da frequência de uso, são alterações cardíacas precoces. Isso aí é o que eu mais tenho visto atualmente. Bom, galera, com base em tudo isso, né? Tudo isso que eu falei aí, não podemos cair em contos de fadas aí, achar que tudo é as mil maravilhas e que não vai ter problema. E também tomar muito cuidado com o tipo de informação que é divulgada e com o que tu escolhe acreditar, porque tem muita informação ruim, muita desinformação por aí. Vou fazer uso independente de qualquer coisa, já estou fazendo uso, estou preocupado, enfim. Busca ajuda, busca atendimento, busca acompanhamento profissional. Tem muita gente já fazendo esse tipo de acompanhamento com uma excelente noção de riscos e de como fazer diagnóstico precoce de uma série de condições de saúde. E o acompanhamento profissional ele não vai evitar que as coisas aconteçam, mas ele vai minimizar riscos e ele pode atuar de uma forma precoce, fazendo com que esses riscos sejam contidos e não se tenha problema no futuro e a longo prazo. Então, busca acompanhamento médico, busca acompanhamento de um profissional que não seja preconceituoso, né? Afinal de contas, o uso de esteroide é muito mal visto por muito profissional, principalmente da área médica, por um erro aí, por uma falha muito grande na graduação e na pós-graduação, onde a gente vê muito pouca coisa relacionada a isso e acaba que esse profissional preconceituoso afasta o usuário de esteroide do consultório. O meu papel aqui, juntamente com outros tantos médicos que trabalham nessa linha, é trazer o usuário de esteroide para dentro do consultório para a gente poder trabalhar em conjunto e minimizar risco à saúde. Valeu!